A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu venho trazer um vídeo que vai vai testar muito a mente das pessoas, né? Porque assim, vai estar em conflito, né, a mente das pessoas. Porque aí no YouTube, né, sempre aparece uns aí questionando a bondade de Deus, porque ela não, a Bíblia fala, né, meu povo sofre por falta de conhecimento. Aí as pessoas não têm entendimento no contexto da história bíblica, aí tiram conclusões, né? Então eu vou explicar o texto aqui para alguns artistas, ou mesmo que não são artistas, né, mas que não creem em Deus, alguns ateus que tem por aí, que questiona ou a existência de Deus ou questiona a bondade de Deus e pega o texto sem contexto para e mesmo tendo no contexto, tem algumas coisas que a pessoa não entende, e talvez o que eu vou trazer aqui ainda vai ficar sem entendimento para muitos, tá? Porque às vezes pode ser a justificativa que eu dei, a pessoa não concorde. Mas vamos lá, eu vou ler algum texto aqui, tá? Ó, primeiro texto do assunto que eu vou trazer tá em Deuteronômicos 12, capítulo 12, versículo de 26 até o 30. Aí diz assim, ó, Deus falando, tá? Coloco diante de vós a bênção e a maldição. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguides outros deuses que não o conheceste. Aí, ó, tá vendo? A pessoa é assim, ó. Se Deus é amor, por que Deus permite o mal e por que Deus faz algumas coisas que aos olhos nossos parece mal? Primeiro, o pessoal, o que acontece? As pessoas, como que eu posso dizer a palavra? A interpretação de amor do mundo, das pessoas do mundo, é diferente do que o amor de Deus. Isso você tem que ter sempre em mente. Primeiro, o homem não conhece tudo. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus sabe, olha o futuro. O homem não consegue ver o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã, né? Fazer previsão do tempo é uma coisa. Você usa a tecnologia para ver. Estou falando você com a sua mente. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Não sabe. Deus sabe. Entendeu? Então, a gente tem que ter em mente que Deus é onisciente. Ele sabe lá na frente, certo? Então, ó, agora eu vou ler outro texto para complementar esse aqui, ó. Agora eu vou lá para... Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Porque tem muita confusão, né? Aqui, tá quase chegando. Achei. Aqui, Isaías, se você estiver com a Bíblia na mão, vocês comparem aí. Eu li Deuteronômio 12, tá? Capítulo, qual mesmo capítulo que eu vi aqui? Deixa eu ver. Deuteronômio, acho que é 45. Não, Deuteronômio 12, de 26 até o versículo 30, tá? Versículo 26, bênção e maldição, tá escrito. Agora eu vou para Isaías, capítulo 45. Vou pegar aqui um pedacinho e depois eu leio o contexto, tá? Aqui, ó. Aqui eu vou pegar essa parte aqui, deixa eu ver. Capítulo 45, versículo 5, tá? Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheça, para que se saiba desde o nascimento do sol e desde o poente
que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Que ele está falando que não há outro Deus, que ele é Deus único, né? Ou eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu faço bem e eu faço mal. Mais ou menos assim, né? Que Deus, ele fez o bem e ele fez o mal. Eu, o Senhor. Aí a pessoa entra em parafuso. Peraí, se Deus é amor, como é que ele faz o mal? Foi Deus que fez o mal? Pera lá. Vamos entender, né? Porque a gente tem que entender que é assim, ó, igual o amor do mundo, que o amor do mundo é assim, ó, um amor distorcido, é um amor permissivo. E o amor de Deus, ele está acompanhado com a justiça de Deus. Aqui eu vou ler o contexto para vocês. Agora eu vou começar da mesma Isaías 45, vou começar a partir do versículo 1, aqui onde está escrito Ciro o escolhido. Procure aí na sua Bíblia. Ciro o escolhido. Aí capítulo 45, versículo 1. Ó, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e deixar nus os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, as quais não se fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrantarei as portas de bronze e despojareis os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome, por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito. Eu te chamei pelo teu nome e pus o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que tu não me conheça, para que se saiba desde o nascer do sol e desde o poente. Fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e faço o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui é o contexto. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo, meus irmãos e irmãs, que ele elegeu Ciro. Só que Ciro ainda não tinha nascido. Ele estava profetizando, né? O profeta Isaías estava profetizando que Deus chamaria Ciro como escolhido para libertar o povo do cativeiro babilônico. Então, e foi isso que aconteceu. Ciro libertou o povo e tornou o povo para sua terra para reconstruir o templo depois, né? Aí, ó, aqui é o contexto aí, e Deus está falando assim, ó, no contexto que ele é Deus e não há outro. Por que ele fala que faz o bem ou faz o mal? O que Deus chama de mal? Tem o mal moral, que Deus não criou esse mal moral, tá? E o mal de juízo. Deus chama o juízo dele de mal. Por quê? Porque assim, ó, por isso que Deus, aí você volta para Deuteronômio, Deus fala assim, ó, ponho diante de ti o bem e o mal, escolha porém o bem. Se você escolher o bem, tereis bênção. Se vocês porém escolher o mal, terei maldição. Então, o que é a maldição que Deus está falando? Que eles vão arcar com as consequências, que é o juízo de Deus, que é a destruição. Deus vai mandar, calamidade, guerras, pragas. Aí, você veio para cá, de novo para Isaías. Você sai de Deuteronômimos e veio para Isaías. Ele está dizendo, se o povo for obediente, isso daqui serve
que Deus vai mandar destruição para o povo de Babilônia que estava prendendo o cativo, fazendo cativo o povo de Deus. Então ele ia mandar destruição através de Ciro, certo? Que é o que Deus chama de mal, que vai matar as pessoas, vai ter que morrer gente que fazia o mal, que, né, o povo babilônico era mal. Então Deus mandou matar o povo e salvar o povo de Israel, que era o povo de Deus bom, tá? E também tem casos também que Deus move outras nações guerreiras para atacar o seu próprio povo que está em obediência, que está em desobediência. Já na escritura tem muito isso, que Deus chama até o seu próprio povo de prostituta, que eles se prostituíram com outros deuses, entendeu? Porque eles traíram Deus, é o que fala, por isso que Deus fala aqui, ó, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro além de mim. Porque o povo de Israel, em determinado ponto, estava adorando outros deuses. E isso é abominação para Deus, porque Ele é o Criador. Entendeu? Então, aí Deus mandava o próprio outro exército de outro povo punir o povo de Israel por ele desobedecer e fazer a maldade. E o povo de Israel também estava oprimindo o próprio povo, estava cobrando do povo, fazendo, né, não dando as coisas necessárias para o povo que deveria dar. Isso ele fala em Malaquias. Eu não vou abrir todo o texto aqui, de cada texto, senão o vídeo vai ficar longo, né, irmãos? Em Malaquias ele fala. Aí as pessoas de Tarso falam, porém, poder o homem roubar a Deus? Quando fala roubar, não está falando. Aí Deus fala, de quem te roubamos? Os israelitas falam, ele fala, nos dízimos e nas ofertas. Não quer dizer que você não dá o dízimo hoje, você está roubando a Deus. Quer dizer que a tribo de Levi não tinha herdade, não tinha herança. Toda a tribo, a demais tribo tinha a herança de Deus, né? Que tinha a herdade. Mas a tribo de Levi não tinha, que eles eram sacerdotes. Então, era das colheitas para levar, para sustentar os levitas e os sacerdotes. E eles tinham que distribuir com os órfãos e a viúva. E muitos não estavam fazendo isso. E os dízimos e as ofertas não era dinheiro, era as colheitas. Por isso que Deus fala, se fizesses bem, não abrirei a janela do céu, chuva, para regar a terra, para eles colher e ter as bênçãos, né? E se fizeres mal, fecharei a janela do céu. E não vai ter chuva, não vai ter colheita. Entendeu? Então, eles não estavam obedecendo a Deus. Então, Deus manda castigo. E o castigo que Deus manda, ele chama de mal. Por isso que ele fala, eu faço bem e eu faço mal. Eu, o Senhor. Entendeu? O mal que ele fala aqui não é o mal moral, de pecado. Entendeu? É o mal do juízo de Deus, que Deus vai trazer calamidade, guerra, juízo, castigo para o povo que está em desobediência. Entendeu? Esse é o contexto. Aí a pessoa não lê o contexto, aí fala que Deus criou o mal. Agora, tudo bem, passamos daqui, vamos para outro ponto. Tá, isso aí é um contexto, irmão, eu entendi. Qual o mal que Deus está falando aqui, né? Que é o castigo. Ó, por exemplo, ó, você pega o livro de Apocalipse. Aí muitos falam assim, Deus não castiga. O castigo de Deus já está estabelecido, gente. É a consequência do ato pecaminoso que a gente pratica. Seja eu ou seja você. Lógico que tem os que já entregou a vida para Jesus, que são salvos, mas eles também, se eles pecarem, eles vão arcar com as consequências. Mesmo que eles estejam salvos, eles vão ser salvos para o reino celestial. Mas aqui na terra, o erro que ele fez, ele vai arcar. Entendeu? Qual que é a diferença do incrédulo? Do incrédulo também vai arcar com as consequências do erro deles aqui na terra. Só que eles não são salvos. Entendeu? A diferença é essa. Eles não têm salvação. Entendeu? Então, o que acontece? Lá em Apocalipse, o juízo de Deus já está estabelecido. Só vai ser cumprido num tempo determinado. Quem controla o vento, quem controla os astros, quem controla tudo é Deus. Certo? Aí a pessoa fala assim, Deus não pune. Deus não pune? Você, quando o filho faz de castigo, você não põe seu filho de castigo? Ou, antigamente, quando podia, que hoje não se pode por causa das leis, né? Que distorceram toda a lei. Você não dá uma chinelada nas pernas, não dava lá antigamente para corrigir o seu filho? Então, Deus é a mesma coisa. A figura do Pai terrestre é a figura do Pai celeste. Ele pôs o Pai terrestre, é igual ao casamento de uma mulher, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se juntará a sua mulher e será dois uma só carne. Grande é esse mistério, Paulo diz. Mas ele fala de Cristo e da igreja. Porque o amor de Cristo pela igreja, a igreja Deus tem como, Jesus tem como noiva. Entendeu? Ele é o noivo e ele vem buscar a sua igreja, que é a noiva dele.
Da mesma forma, ele institui o casamento como uma figura, entendeu? Porque se torna um, e nós, a igreja, se tornamos um com Cristo e um com Deus, entendeu? Então tudo é figura, entendeu? Tudo que tem na terra é figura das coisas do céu, das coisas celestes. Deus põe como figura para o homem entender. Por isso que quando você vai na Bíblia, você compreende. Quando você não estuda, você não compreende. Aí você julga precipitadamente as coisas sem ter o entendimento correto. Porque você não estuda as escrituras, entendeu? Então, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará, te dá conhecimento. Então, o juízo de Deus já está estabelecido. Então, conforme o homem peca, ele colhe a consequência do seu mal. Certo? E Deus não compatua com o mal moral. Aí ele vem, ele usa o mal, as catástrofes, para punir as pessoas que praticam o mal. Para acabar com a maldade. Mas ele não vai acabar de vez aqui. Por quê? Porque se Deus acabasse, ele seria injusto. Então, o que ele tem? Ele deixa as calamidades vir para o povo desobediente como aviso. Olha, se arrependam. Só que alguns acabam morrendo e Deus sabe que vai morrer e vai permitir eles morrer. Porque Deus é onisciente, então Deus sabe quem vai se arrepender e quem não vai. E quem não se arrepender tem o castigo, a ira de Deus, o castigo de Deus. Deus se ira, irmãos. Deus tem sentimentos. Você pensa que Deus não tem? Só que o sentimento de Deus é diferente do sentimento do homem. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. O amor de Deus é diferente do amor do homem. O homem tem um amor permitivo. Seja assim, ó, Jesus morreu na cruz e pagou os meus pecados. Então eu posso viver do jeito que eu quiser, porque Jesus já pagou e eu sou salvo. Não, isso não é pensamento de um salvo. Todo salvo, de verdadeiro, que entregou a vida para Jesus verdadeiramente, ele vai lutar contra o seu pecado, ele vai se arrepender dos seus erros. Toda vez que ele errar, ele vai ficar triste e vai falar: Senhor, me perdoa, eu falhei, fui fraco, pequei pela fraqueza da minha carne, não estou me justificando, eu só quero perdão do Senhor, me perdoa. Senhor Jesus, interceda junto ao Pai para Ele me perdoar, que seu sangue me purifique, Senhor Jesus. Então você vai se quebrantar na presença de Deus e pedir perdão, e Deus vai te perdoar pelo sangue de Cristo, entendeu? Agora, o que peca e fala assim: Deus já morreu, Jesus já morreu, já pagou meu pecado, então ele não sente tristeza, continua a pecar e não sente pesar. Então, é o que o mundo diz: Deus é amor, então Deus permite tudo. Eu posso pecar à vontade, que Deus não vai se irar, porque Ele já pagou o nosso pecado. Não é assim que funciona, entendeu? Deus pagou o seu pecado. Se você conversão, por isso que Ele fala que tem guerra do Espírito contra a sua carne. Que você, pelo poder do conhecimento da palavra e do Espírito Santo que habita em você, do Espírito de Deus e de Jesus, você vai lutar contra os seus erros. Quando você lê a Bíblia, você vai... Aqui está escrito o que o homem de Deus tem que se afastar e o que ele tem que cumprir. O que é certo e o que é errado. Quando fala assim, ó, eu, antes de ser convertido, eu mentia. Aí eu falei: eu não posso mentir, eu não quero mentir. Quando eu li a Bíblia, eu falava: aqui, mentira. Aí eu via que eu era um mentiroso. Eu via que eu era um mau caráter. Ah, não, eu não sou mau caráter. Ah, não é mau caráter? Então por que você inveja? Por que você mente? Por que você engana? Por que você trapaceia? Por que você trai? Aqui não estou julgando ninguém, porque eu também fiz isso. Só que eu reconheci. Aí é que mora o perigo. Porque muitos não se olham para dentro de si e não reconhecem que é pecador. Você só tem salvação quando você reconhecer que você é pecador e precisa de um Salvador, que é Cristo, que Deus enviou para pagar o seu pecado. Agora, olha o amor de Deus e o amor do homem como é diferente. Pergunto para você: você daria o seu filho para morrer, para pagar o pecado retire aí algumas crianças aí, se vocês não querem que eu vou falar alguma palavra pesada, né? Mas aí já retire as crianças aí, por favor. Mas não é palavrão, mas para quem não quer que o seu filho escute certas coisas, né? Então é assim, ó. Você daria o seu filho... Aí você pausa o vídeo aí, tá, irmãos? Para poder tirar seus filhos e depois você volta de novo. Você daria o seu filho para morrer por assassino, por ladrão, por estuprador e por pedófilo? Você daria? Eu não daria meu filho para morrer, ou minha filha, que seja. Foi isso que Deus fez. Certo? Pensa comigo. Não é uma coisa louca? E tipo assim, por isso que Deus fala que chama as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são.
Não faz sentido para uma pessoa comum isso, certo? Deus dá o único filho para morrer na cruz para pagar pecado de gente maldosa, certo? Então, para você, com a mente humana, não faz sentido, mas para Deus faz, entendeu? Porque toda pessoa que se arrepender do seu mal, não importa o mal que você tenha feito. Eu fiz muito mal, mas não mal, eu não matei, não roubei, mas tudo é mal. Tudo que é contrário à palavra de Deus é mal. Mal não é só matar, roubar, estuprar e fazer pedofilia. Mal é mentir, trair, enganar, invejar, tudo é mal, certo? Então por isso que você não pode julgar o outro. Julgar assim, não julgar as obras, julgar o que ele diz, mas julgar falando assim, você vai para o inferno porque você matou, você roubou. Não, isso só pertence a Deus. Por quê? Não é porque você não matou e não roubou, é a mesma coisa. Ó, o cara que mata, rouba, estrupa, se ele se arrepender, ele é salvo, ele vai arcar as consequências, ele vai ser preso, ele pode até perder a vida, a polícia pode matar ele, mas se ele se arrependeu antes de morrer, ele vai para o céu, mas ele vai arcar as consequências aqui na terra, entendeu? Agora, se você invejou, se você mentiu, traiu, mas você não matou, não roubou, não fez pedofilia, mas você mentiu, invejou, roubou, ou invejou e mentiu e traiu, e você não se arrepende, você não vai ser salvo. Ah, mas o assassino foi. Então, você vê que a mente de Deus é diferente da nossa, entendeu? O amor de Deus é diferente do seu. Deus, ele conhece o futuro, gente. Ele vê lá na frente, você não vê, entendeu? Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode todas as coisas, a gente não pode. Ele vê todas as coisas lá na frente, você não vê. Entendeu? Ele sabe o porquê de todas as coisas. Como que você quer questionar a Deus, o Criador? A criatura questionar o Criador, que é onisciente. Entendeu? Então você pega, eu vou fazer 2 vídeos desse, tá? Para dar entendimento para vocês. Vai ser necessário 2 vídeos, tá? Acompanhe os 2 vídeos, para vocês entenderem. Então, irmãos, o amor de Deus, ele é um amor de justiça. Ele não é um amor permissivo, entendeu? Ele tem um limite ali que ele tem que estabelecer. Ele não compatua com o mal, porque se ele deu o filho dele para morrer na cruz para pagar o seu pecado, ele fala, venha como estás, mas não para ficar como está, é para você mudar, você olhar para dentro de si os seus erros e se converter. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de você, ele vai te ajudar a você deixar as coisas erradas e malignas, que são más. Não importa se ela é o mal de matar, de roubar, ou se é o mal só de invejar, de mentir, de trair. Não importa, tudo é mal, certo? Por isso que quando o rico foi para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus fala, por que me chamas de bom? Bom é só Deus, porque nós não somos bons, nós somos maus na natureza, porque somos pecadores, entendeu? Depois que você aceita Jesus, você começa a praticar as boas obras, porque o Espírito de Deus te conduz a praticar, não vem de você as boas obras. Vem de Deus, é o Espírito de Deus que te leva a praticar as obras boas, entendeu? Não é você, porque senão você não precisaria de Jesus, entendeu? Para que você vai precisar de Jesus? Você pode se salvar a si mesmo, você pode fazer boas obras por si próprio, você pode ser justo sozinho, porque você precisa de Cristo, entendeu? Então, aí vem uma pergunta, para não deixar o vídeo longo, né? Vem uma pergunta, tá, então, tudo bem, eu já entendi que esse mal que Deus faz é o juízo de Deus para punir os maus. Deus usa o mal para o bem, porque Deus é todo poderoso, ele pode fazer isso, você não consegue. Por que Deus fala, pagai o mal que faz para você com o bem? Ele está falando para já gente convertida, para cristão, não está falando para o incrédulo. Porque o incrédulo não vai conseguir perdoar, vamos supor, você vai conseguir perdoar alguém que matou um ente querido seu? Você não consegue, nenhum ser humano consegue. Deus deu a lei dos 10 mandamentos. Eu pergunto para você, o povo judeu conseguiu cumprir? Você consegue cumprir sozinho os 10 mandamentos? Não consegue. Quando você se converte, o Espírito Santo vem morar em você, aí você vai conseguir cumprir. Porque o Espírito Santo vai te dar poder para você cumprir. Você não vai matar, você não vai roubar, você não vai... E se fizer, que pode acontecer de você fazer mesmo sendo convertido, você vai se arrepender, vai confessar para Deus e pedir para a purificação pelo sangue de Cristo. E que Cristo, que é o advogado seu, vai interceder junto ao juiz, que é o Pai, para ele te perdoar. Aí você vai arcar com as consequências, mas você vai estar salvo. Entendeu? Então,
Entendemos o amor de Deus, entendemos por que Deus tem que condenar o pecado, porque Ele é santo. Então, Ele é justo, Ele não contempla o pecado. Então, às vezes, por que Deus permite a morte? Por que Deus permite o mal? Ele tem um plano, Ele vai acabar com o mal. Agora, quem não se converte vai continuar fazendo maldade. Entendeu? Por isso que Ele deu Jesus para morrer. Então, por exemplo, por que Deus permite que gente morra? Por que Deus permite que tenha pedofilia e não faz nada? Deus está vendo lá do céu e não está fazendo nada. Por que Deus permite que pessoas sejam estrupadas? E pessoas que às vezes é boa, não fez mal a ninguém. Se você for pensar assim, você vai falar, Deus é mau. Deus não existe. Ou Deus não existe, ou Ele é mau, porque Ele está vendo todas essas balbúrdias acontecer e não faz nada. Entendeu? Se você não entender o contexto, você vai dizer que Deus é mau. Aí eu pergunto, outra coisa que eu pergunto, Deus mandou matar. Então Deus é mau, porque Deus no Antigo Testamento mandou matar. Mandou matar pessoas, homem e mulher, animais e crianças. Tá vendo? Olha o susto que eu tô dando em alguns aí que não conhecem a Bíblia. Então esse não é o Deus que eu creio. Eu creio em outro Deus. Não, esse Deus aí não é o Deus. Muitos falam que o Deus do Antigo Testamento é Satanás. Olha a heresia que nego fala por não conhecer as escrituras. Deus mandou matar, por quê? Porque aquele povo eram maus. E Deus mandou matar os cananeus que, na linhagem antiga, lá em Gênesis, eram irmãos do povo judeu. Só que eles não criam em outros deuses, eles se desviou. Entendeu? Eles roubaram a terra que era do povo judeu, do povo israelita. Deus queria que o povo fosse recuperar a terra e outra. Aquele povo adorava outros deuses e fazia maldades. Tinha pessoas, irmãos e irmãs, que se você ler a Bíblia, que sacrificavam os seus próprios filhos a outros deuses. Deus nunca pediu isso. Entendeu? Para você sacrificar o seu filho a outros deuses. Aí eles faziam. Então Deus era contra isso. Isso era abominação. Deus tinha que exterminar esse povo mal, porque eles não queriam se arrepender. E aí Deus mandava o povo dele matar. Entendeu? E as crianças estavam sendo ensinadas no mesmo caminho. E Deus já sabia que essas crianças iam se vingar da morte dos pais. Porque assim, Deus mandou os judeus matar o povo cananeu. Aí, se não mata as crianças iam crescer e iam se vingar do povo judeu. E ia ser morte sem fim. Então Deus, já sabendo que aquelas crianças não iam se converter, iam fazer maldade e matar o povo dele, que Deus é onisciente. Deus já mandou matar até as crianças. E algumas crianças que não iam se vingar, Deus permitiu que elas morressem. Por quê? Para elas não sofrerem. Elas iam ficar órfãs, não ia ter quem criasse. Mas eu creio que não é por isso. Eu creio porque elas seriam más, elas iam se vingar do povo judeu. Por causa do povo judeu matou seus pais, mas seus pais eram maus. Entendeu? Então Deus, Ele é onisciente. Poderia ser que Deus não permitiu essa criança elas morrerem, porque Deus vai ressuscitar elas e não ia deixar elas ficar órfãs e sofrer, e elas iam ser estrupadas e acontecer outras calamidades com elas também. Então a gente não sabe se é porque elas iam se vingar dos povos judeus ou porque elas não teriam ninguém para proteger elas e elas iam ser vítimas de estupro, de outras coisas piores, e Deus, para livrar, levou elas, sendo que Deus vai ressuscitar elas no último dia. Entendeu? Aí vai vir o outro e vai perguntar, Deus não mandou sacrificar pessoas, não? Tá, e aqui você diz que quando Deus deu o Isaac para Abraão, Ele falou para Abraão levar Isaac, o único filho, para ser sacrificado. Aí é outra vez que a pessoa não entende o contexto. Deus pediu isso para Abraão mesmo. Abraão, pega o seu único filho que te dei e leva para ofertar para mim em sacrifício. Quando Abraão levou, ele ficou muito triste, mas ele obedeceu, porque Deus sabe de todas as coisas. Quem veio em primeiro lugar, vem Deus. Abraão disse isso a Sara. Só que ele não falou que ia levar Isaac para ser sacrificado, senão Sara não ia deixar, Sara não ia entender. Assim como Sara não entendeu que Deus falou que ela ia ter o filho, e ela duvidou e mandou Abraão se deitar com a serva para gerar filho, porque ela era estéril,
era estéril e tinha 90 anos. Mas Deus, para Deus nada é impossível. Se Deus falou que Sara ia engravidar com 90 anos, mesmo sendo estéril, como você vai duvidar? Foi Deus que falou. Sara duvidou. E por isso veio Ismael que trouxe a guerra. Porque Ismael não era o filho da promessa. Que Abraão se deitou obedecendo Sara. Tá vendo? Ele deu ouvido para Sara. Entendeu? Às vezes as mulheres são muito inteligentes e dão muitos conselhos bons. Mas ela erra em algumas circunstâncias. Certo? Então, Deus falou, leva o seu filho Isaac. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, Deus falou, Abraão, não levanta a mão ao menino. Tá aqui, eu já vou providenciar o cordeiro para que você se sacrifique no lugar dele. Ali Deus estava provando Abraão, a fé de Abraão. Mas Abraão sabia que se Deus permitisse que ele fosse sacrificado, que ele ia ressuscitar Isaac. Só que Deus não ia permitir isso. Porque Deus já estava... Ele pediu isso para Abraão, para provar a fé de Abraão. E outra, não só para provar a fé. Quando Abraão chegasse lá, ele queria que Abraão entendesse a figura. Entendeu? Que Deus já tinha providenciado Jesus no futuro para morrer por toda a humanidade. O cordeiro animal ali era símbolo do cordeiro Jesus, que ia vir no futuro. Então, todo o sacrifício que eles faziam de animais ali, antes de Jesus ir, era para apontar para Cristo. Entendeu? Que um dia é o cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, ia se dar a si mesmo. Entendeu? Então, se Deus quisesse o sacrifício de Isaac, do filho de Abraão, Deus ia deixar Abraão se sacrificar Isaac. Só que Abraão pensou assim, na mente dele, Deus pediu isso para mim, puxa, meu único filho. Ficou triste Abraão, né? Lógico, é o único filho, né? E ele lutou tanto para ter esse filho, que não foi fácil, né? Aí, só que ele pensou, Deus vai ressuscitar ele, ou então, na hora que eu for, ele vai providenciar alguma coisa que eu não sei o que é. E foi o que aconteceu, entendeu? Por fé, Abraão fez isso. E Deus só queria testar a fé de Abraão, entendeu? Assim como ele faz com todas as suas criaturas, nós somos provados. Por quê? Aí eu pergunto para você, por que Deus permitiu que Jó fosse afligido? Se Jó era um homem íntegro e justo aos olhos do Senhor, por que Deus permitiu que Satanás fosse afligir Jó? Tá vendo? Se você não ler o contexto, você não vai entender. Você vai falar que Deus é mau. Por que Deus permite todas as calamidades do mundo? Porque aí você fala assim, tá, tudo bem, eu entendi, irmão. O contexto de Isaías que o mal que Deus chama é o castigo dele pelas consequências do mal que a gente faz. Tá, José do Egito foi vendido escravo pelos irmãos e foi preso acusado de assédio, sem ele ter feito nada. Por que Deus não interviu? Por que Deus permitiu? Depois Deus transformou todo o mal na vida de José em bem, que fez ele governador. Todo mal veio pela bem. Quando eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, as pessoas não acreditam, falam que eu estou falando bobagem. Deus é Deus, ele pode escrever por linhas tortas sendo certo. Porque, o que eu quero dizer com isso? Que Deus transforma o mal na nossa vida em bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que seria para dar errado, até o mal que veio para a nossa vida, Deus transforma em bem. Porque ele é Deus. Ué, ele não é ser humano. Deus é Deus, gente, é o Criador. Haja-se luz, faça sol, faça água, faça terra e faça mar. Só com o poder da sua palavra ele falou, faça-se tudo. Você consegue fazer tudo com o poder só da palavra, se você não pegar com a força do seu braço? Você não consegue, haja isso. Hoje o diabo está imitando as coisas de Deus aí, Deus está permitindo, né? Daqui a pouco o diabo vai até ler a mente humana, que eu vou falar sobre isso em outro vídeo, tá? Hoje ele não consegue ler sua mente, mas ele vai conseguir no futuro. E Deus vai permitir. E quem aceitar isso, vai se perder. Porque Deus prova a gente. Quem é fiel de verdade ou não. Entendeu? Aí você fala assim, tá, eu já entendi o contexto de Isaías aí. Né? Agora, tá, tudo bem. Então por que, me explica, aí a pessoa pergunta, me explica por que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Me explica por que Satanás foi criado perfeito, que na Bíblia fala que Satanás foi criado perfeito, querubim perfeito, cheio de rúcula, de pérolas preciosas. Filho da alva, tá Isaías isso também, tá? Porque caíste, tu que eras perfeito em vossos caminhos, coberto de pérolas preciosas, de rubis, de safira, de topázio, caíste, filho da manhã, entendeu? Se Satanás era bom e não tinha mal, como ele... Entendeu?
Aí eu vou dar outro entendimento que não está no mesmo contexto de Isaías. Deus criou Lúcifer, mas ele criou Lúcifer, bom, Lúcifer é anjo de luz, tá? Esse termo Lúcifer só tem na tradução latina, tá? Que significa anjo de luz. No Antigo Testamento, você não vai ver Lúcifer, nome Lúcifer, entendeu? Vai falar estrela da manhã, estrela da alva, né? Antes dele cair, tá? Que hoje a estrela da manhã é Jesus, tá? Mas Lúcifer também era tido como estrela da manhã, pode da queda. Então, Deus criou o bem e criou o mal. Você pode se entender assim. Mesmo esse texto estando em Isaías, você pode entender ele assim, ó, também. Não só o mal do juízo de Deus, mas o mal que Deus criou, Satanás, mas criou ele como anjo, perfeito. E Deus criou a árvore do fruto do bem e do mal. Como se entende isso? Deus, ele não quer as criaturas dele roubou. Ele deu o livre-arbítrio, certo? Para o ser humano escolher. Deus quer que você escolha crer nele por amor a ele, não por obrigação. Senão, ele podia não dar o livre-arbítrio. Podia falar assim, ó, vocês todos vão me adorar e fazer tudo o que eu quero. Certo? Não. Por que Deus criou a árvore do bem e do mal? Para o homem ter a opção de escolha. Deus falou, ó, essa árvore aqui é a árvore da vida. Toda árvore do fruto do jardim você pode comer. Só não pode comer daquela do conhecimento do bem e do mal. Certo? O que trouxe o mal moral para o mundo? Foi a desobediência. Quando Adão e Eva desobedeceu, Deus deixou a árvore lá para provar se o homem ia obedecer ele por amor a ele, só por obediência, por amor, ou se ele ia desobedecer. Só que Deus já tinha o plano de redenção caso o homem desobedecesse. Entendeu? Que era mandar o filho dele morrer na cruz por nós. No futuro. Entendeu? Então, Deus, ele deu o livre-arbítrio. Então, até para os anjos ele deu o livre-arbítrio. Porque ele não criou os anjos como robô. Aí, uma parte dos anjos, eu creio que Satanás foi o primeiro a comer do fruto. Por isso que depois ele ofereceu para Eva. Tá? Na minha análise, na Bíblia não está isso, tá, irmãos? Que Satanás comeu do fruto da árvore do bem e do mal. É a minha análise minha. Eu acho. Porque como que entrou o mal em Satanás, se ele foi criado perfeito e não conhecia o mal? Ele só podia ter comido da árvore do bem e da vida, porque Deus deu o livre-arbítrio para ele. Aí ele quis comer para ver como é que era. Aí é onde entrou o mal no coração dele. Aí ele foi lá e convenceu uma terça parte dos anjos também. Entendeu? E assim entrou o mal moral. Não o mal do juízo de Deus como consequência do nosso próprio mal. Entendeu? Consequência do nosso pecado, da nossa desobediência. Mas o mal moral que entrou foi trazido pela desobediência, tanto de Satanás como de Adão e Eva. Certo? Então Deus não criou o mal moral. O mal moral surgiu por causa da desobediência. Entendeu? O mal moral, qual que é o mal moral? De você matar, roubar, estuprar, trair, invejar, mentir, enganar. Esse é o mal moral. Agora tem o mal do juízo de Deus, que Deus usa esse mal para punir os maus, para punir o mal que é a consequência dos seus atos, entendeu? Que já está estabelecida por Deus, entendeu? Se você pratica o mal, por isso que tem uma passagem, o homem colhe o que ele planta. Se você praticar o bem, você vai colher o bem. Se você praticar o mal, vai colher o mal, entendeu? Então Deus usa o mal, até o mal Deus usa, trabalha com o mal, porque se não existisse o mal, você não teria poder de escolha. Por isso tem que existir o mal, para você ter a opção de você querer escolher ou o bem ou o mal. Se não existisse o mal, você seria um robô. Entendeu? Deus criou o mal não para trazer mal para a terra, moral. Ele criou o mal para dar o direito de escolha aos seres humanos. E ele deu o direito de escolha ao ser humano. O homem, ele não tem total arbítrio. O homem pensa que ele tem total arbítrio. Se ele tivesse total arbítrio, o homem mesmo seria Deus. Entendeu? E Deus não seria Deus, porque ele não comandaria tudo, seria o homem, certo? Então ele deu o arbítrio de escolha para o homem escolher entre o bem e o mal, mas não total arbítrio. Hoje você não tem total arbítrio, entendeu? Você perdeu lá. Quando o Adão e Eva, ele escolheu pecar, ele perdeu o total arbítrio que Deus tinha dado. Entendeu? Por quê? Porque hoje você tem o arbítrio de escolher o caminho que você quer seguir, mas não sobre todas as coisas. Entendeu? Então, Deus te deu o livre-arbítrio por amor.
Por quê? Porque ele não quer robô, ele quer que você escolha obedecer a ele por amor e não por força, não obrigado. Entendeu? Por isso que os 10 mandamentos foi dado, e eles, na carne, na força do braço dele, ninguém que conseguia cumprir os 10 mandamentos. Quando Jesus veio e soprou o Espírito Santo, você consegue pelo poder de Deus em você. Não é você que faz, é Deus pelo Espírito Santo que dá a força para você obedecer. Entendeu? Aí você não vai mais praticar o mal depois de entregar a vida para Jesus, porque o Espírito de Deus está em você. Entendeu? Por isso que Deus fala em João, na carta de João, fala assim, ó. Como que é? Esqueci agora, fugiu da minha mente. Aquele que é de Deus não vive pecado. Entendeu? Agora quem vive na prática do pecado é do diabo. Prática, você pecar continuamente. Não é você cair em pecado, tropeçar uma vez ou outra. Ou então você cometeu um ato, matou alguém, ou fez um ato horrível. Aí você não se acha digno de ir para Deus. Você pode ir para Deus. Se você se arrepender de coração, Deus te perdoa. Isso não quer dizer que você não vai arcar com as consequências do seu ato. Aqui na terra, você vai arcar, mas você vai ser salvo. Entendeu? Agora, tá vendo o amor de Deus como que é? Ele perdoa até um assassino que se arrepende. Deus não precisava perdoar. Deus podia condenar todo mundo que praticou o mal, que faz pecado. Mas ele quer salvar. Entendeu? Então, quando fala de condenação eterna, não é Deus que condena você, é você que se autocondena. Quando você não aceita que Jesus veio morrer na cruz para pagar os seus pecados, você mesmo está se destinando à perdição. Deus só direciona o seu espírito para onde você escolheu e é escolha. Deus dá o livre-arbítrio de escolha. Entendeu? Entende? Agora, não sei se muitos podem não entender ainda essa minha explicação, mas eu sei que quem é cristão verdadeiro entende o que eu estou dizendo. Vai entender. Certo? Então não cabe ao homem decidir nada. Entenda uma coisa, você não impressiona Deus. Entendeu? Ó, entenda outra coisa. Você faz as boas obras por gratidão, não para ganhar salvação. Deus te dá a salvação por meio da fé, por graça, misericórdia. Se você deposita a fé que Cristo morreu para pagar seus pecados, você recebe por graça. Deus não te cobra nada. Aí depois você vai fazer boas obras, depois de salvo, depois de receber o Espírito Santo, o Espírito de Deus que vai te capacitar a fazer as coisas boas. Não é você pela sua força. Se fosse assim, por que Jesus tinha morrido na cruz? Entendeu? Então, todo o mal que Deus está permitindo hoje, e aí esse mal vai acabar um dia. Por isso que ele mandou o filho dele, para quem aceitar Jesus, vai ser ressuscitado, vai ter o corpo glorificado e não vai existir mais mal. Deus vai, no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter mais nada. Mas enquanto isso na terra, Deus permite a maldade acontecer para provar o coração do homem. Entendeu? E para provar você sofreu o mal, certo? Deus manda você perdoar quem te fez o mal. Se você tiver tempo de comunhão com Deus, se você não for o novo convertido não vai conseguir perdoar uma pessoa que te fez o mal. Mas uma pessoa que já está na caminhada com Deus há bastante tempo, já é aperfeiçoado no amor, ele vai perdoar. Ele não vai perdoar na hora que a pessoa praticou o mal, mas depois ele vai poderar, o Espírito Santo vai agir nele e ele vai se arrepender e vai perdoar aquelas pessoas que fez mal contra você. Entendeu? Deus fala perdoar até os seus inimigos. E aí? Você consegue? Sem você estar em Cristo, você não vai conseguir perdoar quem te fez o mal. Mas quando você está em Cristo, você consegue. Não na hora do novo convertido. O novo convertido que tem 1 ano de convertido, ele não consegue. Mas se ele tiver uns 3, 4, 5 anos, ele consegue. Não na hora do acontecimento, mas depois. Depois ele vai refletir e vai falar, não, se Deus perdoou o meu pecado... Por exemplo, pega você, ó, quer ver? Uma coisa simples de você entender. Você matou um outro ser humano. Só que você se arrependeu e se converteu. Deus não te perdoou? Você matou, não matou? E Deus não te perdoou? Então se outro matar um parente seu, por que você não vai perdoar, sendo que Deus perdoou você que matou? Entende? É a mesma coisa, você foi lá e traiu. Deus, você se arrependeu, entregou a vida para Jesus, Deus não te perdoou? Por que você não perdoa aquele que te trai? Trair, vamos supor, se uma pessoa trair você e você perdoar, não quer dizer que você tem que conviver com ela e voltar a confiar nela. É que você não tem rancor, você vai voltar a conversar com ela, vai tratar ela bem, mas você não vai mais confiar nela.
E você vai ficar de olho aberto com ela, mas você também não vai guardar rancor. E se você não guarda rancor, você não está só perdoando a pessoa, você está perdoando a si mesmo. Porque o rancor, ele corrói você por dentro. Então você se liberta, entendeu? Então, Deus permite todo o mal para provar o homem, entendeu? Se ele vai continuar na fé ou não. Se esse homem não continuar na fé, ele nunca foi convertido. Se você falar assim, ó, eu não creio nesse Deus porque ele permitiu meu pai morrer de câncer, que nem o meu pai faleceu. Eu podia falar assim, ó, eu não quero mais crer nesse Deus. Se esse Deus existisse, ele não ia permitir meu pai morrer. A morte veio por causa do pecado, gente, para todos nós. Entendeu? Deus, não é que Deus permite a morte porque ela entrou, não foi ele que trouxe a morte. Quem trouxe a morte foi a desobediência do homem, que desobedeceu a Deus. Deus falou, a partir do momento que comedes desse fruto, do conhecimento do bem e do mal, morrerás. O homem não acreditou na palavra de Deus, acreditou em Satanás e foi lá e comeu o fruto e morreu. Ele não morreu fisicamente primeiro, ele morreu espiritualmente. Depois ele veio a morrer fisicamente. Deus criou o homem para ser eterno, não para morrer. Entenda, a morte entrou por causa do pecado. E o mal também, a terra se tornou mal, o homem se tornou maligno. Por isso que Deus mandou Jesus, para quem se convertesse, parasse de praticar a maldade, o pecado, e voltasse a praticar o bem. É isso. Agora, quem não aceita Jesus permanece nos seus pecados, nas suas maldades. Por isso que existe morte ainda. Porque aqueles que não querem se converter, vai continuar fazendo suas maldades. Alguns vão fazer numa proporção maior, outros menor. Uns vão trair, mentir, enganar, e outros vão matar, roubar, assassinar e estuprar. Por causa do mal que está nele. Eles não se converteram a Cristo. Entendeu? Ah, mas Deus podia impedir ele de fazer mal para as pessoas boas. Ele vai pedir lá na frente, ele vai ressuscitar as pessoas. Você tem que confiar em Deus. Confiar é você não questionar a Deus. Você aceitar que Deus é bom e pronto. Se você não entende, fé é a convicção daquilo que se espera e a certeza daquilo que não se vê. Se Deus fala para você assim, ó, que nem ele falou para Abraão, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu te direi. Só que Abraão não sabia para onde ele iria. Porque Deus não mostrou, ele foi mostrando no caminho. Dê um passo de fé e acredita que eu vou te guiar. Então, se Deus fala para mim assim, ó, sai desse trabalho que você tem aí, pede suas contas que eu vou te guiar para uma vida melhor. Aí eu não sei o que Deus vai fazer lá. Aí, mas eu confio, eu largo o emprego lá e vou. Eu podia não largar, falar, não, eu vou largar meu emprego, eu tenho salário fixo aqui, o senhor tá doido? Entendeu? Se Deus mandou, eu vou lá e obedeço. Eu não sei o que vai acontecer comigo lá. Se eu vou ficar desempregado, se eu vou passar fome, não sei. Mas eu confio que Deus vai me sustentar. Como, e onde, e quando, não sei. Se Ele prometer, Ele vai cumprir. Entendeu? Isso é fé. Entendeu? Então esse é o vídeo, irmãos e irmãs. Então, Deus, Ele não criou o mal moral. Ele pôs lá o fruto do conhecimento do meio e do mal para você ter um livre-arbítrio. E você decidir se vai obedecer a Deus por amor a Ele, ou se você não quer obedecer. E aí ele vai permitir. Se você não quiser, ele não vai te obrigar. Se quiser praticar o mal, ele não vai te pedir. Entendeu? Ele vai deixar. Entendeu? Só que lá no fim você vai dar conta. Você vai ser julgado e condenado para o lago do fogo do inferno. Não sou eu que digo, é a palavra, tá? Aí fala que não existe inferno. Se não existe inferno, então Deus é injusto. Por que Deus é injusto? Porque se o homem fizer tudo a maldade dele aqui, e aqui ele não paga. Pega os líderes religiosos. O Edir Macedo tá rico, entendeu? Tá todos os líderes religiosos ricos aí. Eles não colheram nenhum mal ainda, estão usufruindo da sua riqueza. Se eles morrer e eles não for condenados para o lago do fogo do inferno, então Deus é injusto. Porque eles nem pagaram aqui, nem vai pagar depois da morte. Concorda? Então Deus seria injusto. Deus é justo. Então assim como tem a salvação eterna, tem a condenação eterna. Só que o ser humano decide qual caminho que ele quer. Ele quer o caminho da vida, do bem, ou ele quer o caminho do mal? A escolha está na mão do ser humano. Dessa escolha, o ser humano está na mão dele. Ele tem esse livre-arbítrio de escolher. Entendeu? Então é isso. Então Deus, ele criou o mal de juízo, mas ele não criou o mal moral. O mal moral, quem trouxe para a terra foi a desobediência, o homem e o próprio Satanás, que desobedeceu por causa do livre-arbítrio. Ele decidiu não querer obedecer a Deus. Aí veio todas as maldades no mundo, todas as doenças, todo o pecado, toda a morte, tudo veio por causa do pecado. Entendeu? Então esse foi o vídeo.
deixa o like, badala o sininho de todas, compartilha o vídeo e bem-vindo a novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito. Fui, vou parar por aqui, senão fica grande. Já tá grande.